O Sol é uma grande estrela, não é? E ele é tão grande que ele tem um magnetismo em torno dele, não é assim? Ele tem um magnetismo. Ele é tão grande que naquele magnetismo, no abraço gravitacional dele, ele prende o nosso sistema, não é? Aí ele abraça magneticamente os outros planetas e a gente começa a criar um sistema. Ou seja, o centro da coisa é o Sol e a gente fica gravitando em torno dele. Na alma é muito parecido. Assim, se nós pudéssemos fazer uma metáfora de como funciona, os nossos complexos psicológicos são assim. O que é o complexo? O pontapé inicial para o entendimento do complexo é o quê? É um núcleo de energia afetiva de grande potencial emocional, né? Ele tem uma capacidade de desencadear no organismo físico e na psique como um todo uma reação. Mas se ele tem uma grande capacidade energética, né, de concentração de afetividade, ele tem uma grande capacidade de quê? Magnética, não é assim? O que o Sol faz por ter um grande magnetismo? Atrai. Ou seja, guarda esse nome, ó. Ele começa a constelar outros complexos menores, outras experiências de menor potencial afetivo. Ou seja, vai criando uma constelação de experiências afetivas. Ele vai constelando outros complexos menores ou imagens que eu vou vivendo. E cria-se um quê? Uma massa que forma o complexo. Cada complexo é uma subpersonalidade autônoma. Ele tem vida própria. Ele funciona sem que você queira. Esse núcleo afetivo, ele continua funcionando. Você tem a experiência, ele fica lá, ele vira um ser dentro de você. Um ser paralelo. Eu tenho complexos. Você tem, todo mundo tem. Mas à medida que eu não cuido desses complexos, a relação se inverte. O complexo me tem. Percebe? Um dependente químico, por exemplo, ele é tomado por um complexo. É o complexo que tem ele. Aqui a relação tá relacional, né? Aí, quando esse eu vai enfraquecendo, esse complexo vai ficando desse tamanho aqui e ele passa a girar, o eu passa a girar em torno dele, e não ao contrário, o complexo girar em torno do eu. Faz sentido ou não? Ou seja, por isso que a gente fala, por enquanto eu tenho complexo, mas se eu ficar muito doente, o complexo vai me ter. Aí a gente fala assim, fulano está tomado. Na realidade, se a gente parar para pensar estrito senso, ele é neutro. Mas a relação com esse eu que olha para esse complexo fala, ele é ruim, ele é bom, ele é ruim, ele é bom. Ou seja, o julgamento em cima desse complexo, por isso que fazer a plenitude, alcançar a plenitude é um processo filosófico. Eu vou ter que mudar o meu jeito de olhar para mim mesmo. É igual falar para você assim, eu faço uma pergunta para você assim, a energia elétrica é boa ou é ruim? Se eu falo que ela é ruim, eu faço um julgamento da energia. E eu desprezo metade do que ela pode fazer. Ou seja, eu fico unilateral, eu fico só com a ideia da energia, né? Mas na realidade a energia elétrica é neutra, ela está funcionando nesse microfone e eu estou falando com vocês. Ou seja, aqui ela é boa. Mas vai botar o dedo na tomada para tu ver o que ela faz. Ou seja, ela é ruim, ela me mata. Ou seja, na realidade vai depender como eu uso. E isso aqui é mais ou menos assim. Eu vou precisar ter um eu muito criativo para olhar para tudo isso e usar isso de uma forma que seja boa. Então, não necessariamente as coisas que estão na sombra, ou seja, que estão no inconsciente, são ruins. Elas estão lá. Vai depender de como eu olho. Tudo é um olhar. Tem um magnetismo aqui, não tem? E ele constela de várias formas outras experiências. Não vai constelando aqui? Quando ele vai constelando aqui, o instinto de preservação funciona no complexo. Então ele é difícil de acabar. Ele se sustenta. Vamos supor, se eu tiro uma experiência, eu vou tirando essas experiências, aqui atrás dele, essa camada dele, ele vai atrair outras. Aí eu limpo de novo, ele vai atrai outras. Aí eu limpo de novo, ele atrai. Aí essa camada do complexo, ela tem uma característica, que ela é compulsiva. Ela repete, ela atrai sem fim no campo magnético.
Eu só consigo assimilar um complexo para dentro da psique, dissolver ele, arrancar o olho e jogar no fogo, como falava Jesus, se eu chegar no núcleo dele, se eu chegar no arquétipo. Ou ressignificar ele de alguma forma na relação com o eu. E vai depender de como esse eu olha para isso. É um tumor que vai crescendo. Ou seja, na área da consciência ocorrem fenômenos inconscientes. Ou seja, a gente é muito mais inconsciente do que a gente acredita ser. Porque até na consciência eu sou inconsciente. Porque eu estou lá e tal, uma coisa me toma e eu nem vejo. Eu nem vejo. Está lá. Funcionando. Ou seja, é necessário olhar. E sabe qual é a característica, uma das, para eu saber se é um complexo ou não? É que o estímulo que vem, interno ou externo, é pequenininho assim e a resposta é gigante, é desproporcional. Então, às vezes, tipo assim, é uma cabeça de alfinete gera um dragão gigante. Essa é uma característica da força do complexo. Baseado nisso aqui, fizeram um detector de mentiras. Pelo estímulo, ele ativava o complexo da pessoa e ela era tomada. Porque o complexo é autônomo, eu não controlo. Ele precisa só de uma portinha para pular. Ou seja, qual as características do complexo? É uma força afetiva com alta capacidade de associação de outras experiências, inclusive verbal, imagem, cheiro, leitura, tudo que você imaginar de estímulo, ele assimila. E essa assimilação que gira em torno dele são gatilhos para que ele invada a consciência, ou para que ele constele dentro de mim. Quando ele faz isso, isso prova que ele tem uma autonomia na psique, ele faz o que ele quiser. O eu não controla isso. Ele não consegue controlar. Então, quando um complexo me visita, já era, já está lá. É igual falar para você, para de ter pânico, para de ter uma crise de pânico. Meu Deus, que eu é esse que consegue fazer isso? Ivone Pereira foi suicida. Ela foi suicida na outra encarnação, antes de ser Ivone. Isso aqui tem uma energia assim, não tem? Tá aqui. Ou seja, ela tinha um complexo de uma personalidade suicida, porque o suicídio é uma experiência de forte carga emocional que lesa o corpo e o espírito e viram um complexo. Ou seja, ela tinha um complexo da personalidade suicida dela lá guardada, que começou a constelar várias experiências. Aí o que a espiritualidade falou? Você, para acabar com esse complexo, ou você enlouquece, ou você fica esquizofrênica lá há muito tempo, ou você vai vir médium. E mesmo sendo médium, depois de você trabalhar tanto esse complexo, talvez isso garanta para você uma depressão no final da sua vida, para terminar. Olha aqui, a gente está falando de karma já, né? De ação e reação. O complexo fez o quê? Virou uma tomada de gravitação, tem uma energia suicida aqui em torno dela. Quando ela ia incorporar, o que é que eu preciso para poder incorporar alguém? Eu preciso ter o quê? Afinidade. Eu não tenho que ter afinidade vibratória com o espírito? Então quem que ela ia incorporar? Suicida. Quando ela chorava a dor dela, ela chorava a dor do espírito, ela chorava também a dor dela. Aí quando a mediunidade vai sendo exercida, vai desvitalizando os complexos. Então, se isso aqui era para sair numa doença aqui, enfraqueceu e não sai mais pelo trabalho mediúnico. Faz sentido? Quando eu vou trabalhando mediunicamente, o que é que ela fez? Ela foi desvitalizando a energia que estava em torno, foi chegando no núcleo, e quando estava no finalzinho, restou só uma dívida final, aí ela fez uma depressão. E ela não perdeu a encarnação dela. Ela fez uma depressão maior, ficou de cama, quase morreu, e se recuperou da depressão. Porque era o restinho do complexo de suicida que ela tinha. Aí ela foi fazendo o quê? Escrevendo memórias de um suicida, ela tinha que ir lá no umbral, aí o espírito, ela ficava passando mal dias. Quando ela estava passando mal, ela estava enxugando o troço. Estava lá, passando mal. Ou seja, se você é médium, quando você vai para a reunião e está passando mal, reze, peça orientação, porque o trabalho do médium, um deles é passar mal. Porque tem que suportar, né? Aí você chega lá no dia da desobsessão e pede um passe.
Aí faz o quê? Tira todo o trabalho que a espiritualidade teve de imantar a entidade em torno de você. Percebe a importância desse conteúdo para a vida da gente? Percebe por que Joana trouxe isso na obra dela? É muito profundo, né? É uma coisa que vai muito além, isso dá todo um sentido à mediunidade, né? Essa é uma das formas, uma das milhões de formas. Porque você pode vivenciar esse complexo na arte, na literatura, na mediunidade, no exercício consciente da relação dele com o eu diretamente, na relação paterna, é infinito. O espírita chama, né, o complexo de ação e reação. Pensa assim, ó, que a Ivone, tá aqui a personalidade da Ivone Pereira, do Amaral. Ela tá aqui, né? Tem a personalidade dela, a personalidade encarnada dela aqui, ó, que tá na área da consciência. Aí ela estava vivendo lá e tal, na outra encarnação, e ela se mata e cria um complexo. Só que o complexo do suicida, o que é que ela fez, né? Ela liberou. Pensa só, quando eu vou reencarnar, eu tenho uma cota de fluido vital. Não é assim? Essa totalidade aqui, não, essa totalidade não, porque ela não pode se expressar toda no corpo. Mas o eu aqui, ele está preso num corpo. Que essa corrente que liga é toda de fluido vital, não é assim? É ou não é? Aí vai acabando a vitalidade do corpo, aí desliga, morre, não é assim? Agora imagina que eu tiro isso aqui. É isso que acontece, olha o que é que ele fez, né? Tinha um excesso de fluido vital aqui, e ela rompeu com isso, isso voltou tudo para dentro da psique, não tinha mais símbolo para vitalizar. O corpo é um símbolo. Ele foi vitalizar quem? A personalidade suicida. Aí ela começou a queimar já no umbral, o complexo. Já virou, já está no karma, já está na ação e reação. Ou seja, o complexo ficou imantado de toda aquela energia que ela não gastou, que precisava ser gastada no corpo. Voltou para dentro, para o interior da psique, e agora começou o drama dela. O que é o karma? O Jung fala assim, ó, que todo complexo não conscientizado, ou na realidade assim, um complexo constelado não conscientizado, ele vira destino. Ou seja, ele vira um karma. Ele vira um karma. Quando ela fez o suicídio, ela criou um karma dela, cheio de energia. Como é que eu faço para acabar o karma? Eu tenho que tirar isso aqui. Pensa assim, ó, que você, André Luiz fala assim, ó, a alma, as mesmas leis que regem a matéria densa, rege a psique. A mesma lei aqui, ó, da matéria densa, rege a energia. Imagina assim, que você pegou o ferro do seu comportamento, das suas energias genésicas, e colocou no fogo das paixões sexuais. E deixou lá. Pegou o ferro e botou lá. O que vai acontecer com esse ferro? Ele vai começar a encandecer. Se esquentar muito, ele vai liquefazer e vai virar uma liga metálica. Essa é uma saída para ele, no processo químico, é ou não é? Mas a outra saída para ele é eu pegar ele e tirar ele do fogo. Eu não vou ter que fazer isso um momento? Vamos ficar com essa segunda saída. Aí começa o meu karma. Porque eu vou lá na mão, na carne viva, e pego o ferro. Aí está ardendo. Olha o karma. É o complexo. Começou a gerar um problema para mim. Ou seja, aquele ferro pegando fogo está queimando minha mão. Qual é a única solução para essa dor parar? É esse ferro esfriar. Ele tem que esfriar. Ou seja, ele tem que perder energia. Eu posso botar esse karma no vento da vida e deixar ele lá esfriando. Vai demorar? E vai ficar doendo. Que é o que a gente faz. Mas eu posso fazer um trabalho contra a natureza. Contra a natura. Não no sentido de pejorativo. Mas no sentido acelerador. Eu posso pegar esse karma e colocar na água do trabalho mediúnico. Posso colocar no gelo da oração. Posso colocar ele no vento da meditação. E eu vou desvitalizando esse complexo. E vou aliviando ele. Ou seja, o que é ação e reação? Se eu esquentei, vai? Ou ação e reação? O karma é isso. Quando eu violo as leis de Deus, eu crio um complexo dentro de mim que vai precisar ser diluído.
Então a alma vai passar por uma alquimia, um processo químico para poder tirar o karma. Aí geralmente quando você tem um complexo e você não lida com ele de maneira consciente, aí lá no final da vida, você está lá no final da vida, geralmente isso acontece com a maioria de nós, não tem como evitar, aí você tem um câncer. Aí o que é que acontece? O complexo que estava dormindo no inconsciente vai passando para o corpo. Aí ele vai enraizando da psique para o corpo. E se você enfrenta isso com amor, com resignação e tal, você vai passando ao processo químico, entregando o complexo para o corpo. Aí o corpo morre, vai para o caixão e vai levar quem? O tumor num processo químico e você saiu novo de novo. Não é assim? Para recomeçar. Ou seja, e o corpo vai lá apodrecer e o tumor vai lá. Vai virar energia. Esse é o processo do karma. Isso pode sair, esse complexo pode sair aqui em depressão, porque o que seria a depressão? Um complexo de alto potencial atrativo roubando a energia do eu. Ele vai roubando, a gente não fica sem energia. Ela sai da área da consciência. Aí o depressivo fica com um tumor gigantesco lá no inconsciente e a consciência está assim, fraco, pô, tô triste, não consigo fazer nada, não tenho energia para viver e tá difícil e tal. Por quê? Porque a energia está toda no inconsciente. Tem alguma coisa roubando energia no sistema. É um complexo. Aí a gente vai ter que se relacionar com ele, conscientemente, para poder fazer isso. Esses complexos, eles afetam profundamente a consciência. Por quê? Porque eles geram as doenças, mas também geram as virtudes. E quando ele chega perto da personalidade encarnada, pelo magnetismo dele, quando ele chega aqui na fronteira, ele afeta a consciência. Então nós temos aqui experiências afetivas e somáticas, né, que é de corpo, nessa aproximação do complexo da consciência. Isso pode ser bom, como pode ser ruim, vai depender do nível de amadurecimento desse complexo aqui. Quanto mais esse complexo é inconsciente, mais eu desconheço ele, mais ele exerce uma força hipnótica na consciência. Quanto mais ele é inconsciente para mim, mais ele me hipnotiza. E não tem ideia racional que tira a pessoa daquilo. E não tem. A única coisa que tem para fazer aqui é rezar. Para o complexo dar uma apaziguada e você botar a consciência para trabalhar. É muito difícil você tirar a pessoa de uma relação com um complexo hipnótico dessa forma. E sabe quem gosta disso? Muito. Obsessor. O obsessor gosta disso demais. Que ele vai atuar justamente nos complexos que te hipnotiza, que está dentro de você. Tudo que te tira da consciência de raciocínio, ele vai atuar. Allan Kardec dedicou um tipo de obsessão lá no Livro dos Médiuns, chama fascinação. É isso aqui, ó. O magnetismo é de tal forma que ele apropria as funções psíquicas. O juízo é uma função psicológica que nos dá a capacidade de avaliar, de julgar. Não é assim? Na fascinação, essa função psíquica fica prejudicada pelo complexo. Ele afeta as funções psíquicas e tira o controle central da alma, que é o eu. Ele só chuta para o lado e incorpora a pessoa. Ele não está nem aí. E ele faz isso sem pedir autorização, ele não está nem aí pro eu chego e faço. Por isso que a gente fala que todo complexo é autônomo, ele tem vida própria. Basta uma coisinha para chamar ele, eu bater uma porta, eu entro e ele ferra com você. Ou não, a depender desse eu que recebe isso aqui. Mas é nesses surtos, nesses pequenos surtos, que a gente tem a oportunidade de falar, ó, tem alguma coisa aqui que eu preciso trabalhar. Por isso que ele precisa ser assim, meio trovoado. Para chamar a atenção, opa, estou surtando aqui, ó, tem um negócio aqui para eu trabalhar. Tem uma tampinha que não para de cair, tem um troço aqui para trabalhar. Tá entendendo? Essa força do complexo, ela ajuda a gente a olhar para ele. Ajuda a gente a fazer esse movimento. Tem duas formas de eu lidar com o complexo. A primeira forma, e a melhor delas, talvez, seja colocar o eu de maneira ativa para olhar para esses complexos. Para ele olhar. Aí eu olho para o sonho, eu olho para os problemas, para os gargalos da minha vida, onde está tudo parado, onde estou infeliz no trabalho, meu relacionamento está um caos, tem um complexo.
E junto do complexo tem também a obsessão. Aí você vai trabalhando. Aí a obsessão é boa porque ela mostra onde tem os complexos. Então você está ali, está parado. Ou seja, aí você vai começar a se relacionar. Ou seja, olha o primeiro movimento na direção da plenitude. Olhar. Assumir que é meu. Então quando eu falo em reforma moral é só um pedaço. Porque primeiro eu olho. E depois que eu olho é meu. Aí quando eu olhei e descobri que é meu, agora eu vou ter que me relacionar moralmente com essa outra personalidade minha. Eu vou ter que me posicionar. Aí eu vou ter que usar o evangelho para poder me relacionar comigo mesmo. Eu preciso daquelas virtudes. Preciso ter compaixão comigo, paciência comigo, humildade comigo, tudo comigo. Ou seja, para amar o próximo eu tenho que... Ou seja, é assim. Então esse é o lado consciente de lidar com o complexo. O outro lado é deixar ele gastar. Só que quando o complexo gasta, ele é igual um afogado na praia sendo salvo por outro que não sabe nadar. Quando eu vou gastar esse complexo, a imagem é essa. Tô morrendo. Aí vai outro louco lá para tentar salvar que não sabe nadar, e o que é que acontece? Ou seja, toda vez que eu faço a opção de deixar o complexo gastar, ele vai levar alguma coisa boa minha junto. Então, tipo assim, passei a minha vida inteira lá no exemplo do ferro, né? Colocando o meu comportamento, né? O ferro da minha alma no fogo das paixões sexuais lá. E ficou lá. Eu posso deixar esse ferro virar líquido lá? Pode. Mas ele vai levar alguma coisa boa minha com ele. Aí na outra encarnação eu fico com um prejuízo na função genésica. Vou vir cheio de trauma. Ele gera uma ferida. Algo que vai levar junto com ele. Às vezes uma função psíquica. Geralmente a pessoa, por exemplo, que se mata, né, pula do prédio, cai de cabeça. Aí faz a hidrocefalia, faz aquele problema na mente. Não é assim? Na fisiologia, lesou. Ela foi gastar de forma errada, né? Na realidade, talvez seja pelos complexos, que é assim que os obsessores nos acham, que a gente está num corpo novo. Às vezes é até deformado, mas fica lá no inconsciente uma pilha, pulsando lá. Aí de repente, parece que tem alguém me chamando, é o complexo. Vibrando, atrai o obsessor. Quando a consciência olha, aí o self entra em ação. Por isso que quem rege todo o processo de transformação é um eu participativo, mas o processo maior é o self que vai fazer, o espírito. Quando o eu olha, mudou a energia, porque essa energia que não entrava aqui passou a entrar, começou a circular. Tinha uma repressão aqui, um bloqueio. Aí eu faço assim, não, isso é meu, aí a energia começou a circular. Aí o que é que o self vai fazer? Opa, a energia mudou. Vamos começar a regular a psique. Aí o self entra em ação e vai começar a fazer um processo de cura em cima disso aqui, como um sistema imunológico. Peguei uma gripe, aí o self, vamos fazer um processo imunológico para curar essa gripe. Né? É um vírus. O vírus estava lá incubado, quietinho, daqui a pouco, nossa, estou com febre, olhei o complexo. Aí o self vai, não, vamos curar essa febre. Vamos curar a febre. Aí o self entra em ação e vai fazer um processo para sanar esse conflito ego-complexo. Imagina que eu fiz um mal para alguém. Aí essa pessoa tem duas opções. Ou ela me perdoa, ou ela vai correr atrás de mim para se vingar. Não é assim? Encarnado ou obsidiano. Não é assim? É dessa forma. Se ela me perdoa, acabou? Acabou? Se ela me perdoou, acabou? Porque ficou um complexo. E o complexo vai ter que expiar. O que é expiação? É gastar o complexo. Se ela não me perdoa, aí ela se liga ao complexo, que também vai servir para expiar. Só que vai ser mais pesado. Mas também às vezes é mais rápido. Aí você sofre tanto que chega uma hora que fala, ó, obsessor, deu, sanou o complexo, o karma acabou, você não pode mais perseguir ele. Ah, mas eu ainda tenho ódio dele. Aí é problema seu. Você vai ter que resolver isso com você. Acabou, não dá mais. Ou seja, queimou o complexo. Essa é a lei. Ou seja, lei de justiça. A justiça está onde? Está lá fora? Está num tribunal fora de mim? Está dentro de mim. Violou, faz um complexo.
E agora que eu fiz essa alquimia na alma, ela vai ter que se processar. Vai ter que acontecer. Então, se esquentou muito, vai ter que esfriar. E às vezes demora uma vida inteira para esfriar. Ou várias vidas. Né? Se está muito congelado, está muito frio, vou ter que botar no sol para poder liquefazer de novo. Então, eu preciso passar por esses processos. E quais são os catalisadores disso? O que acelera isso? Começa com Evan, termina com Gélio. As virtudes do Evangelho. É um processo que faz esse eu olhar para o complexo e se relacionar de maneira consciente com ele. Se aceitando, se amando. O processo de evolução espiritual é tornar-se a si mesmo. Não é se tornar Francisco de Assis. Francisco de Assis tornou ele. A quem é você? As pessoas querem, não, que eu vou fazer igual o Divaldo, vou fazer igual o Chico. Você está perdendo a oportunidade. Né? Quem é você? O que é que você veio fazer aqui? Quem sabe disso? O self. Então você vai ter que ouvir o self e botar consciência para fazer o que o self está pedindo. Se você anda nas linhas da natureza, você vai se dar bem. Vê só aqui a psique. Tem a consciência, a personalidade encarnada aqui no meio e tem os complexos aqui, não é assim? Quais são as características do complexo? Forte carga afetiva, autonomia, funciona sem autorização da consciência dentro do self. Ou seja, se ele quiser, ele faz de gato e sapato aqui, se der chance para ele. É ou não é? Se eu tenho uma força autônoma dentro de mim, que eu não conheço, e ela funciona como se fosse um vermezinho lá dentro de mim, e ela vem aqui para a hora que quiser, eu tenho liberdade dentro de mim? Plena, eu faço o que eu quiser. Sai complexo, não entra aqui na sala não. Sai daqui, eu faço assim. Ou seja, a minha liberdade é relativa. Eu tenho uma liberdade relativa. O ser só é livre, escuta essa frase, se for consciente, de Joana de Ângeles. Olha a consciência crescendo. Porque quanto mais consciência eu tenho do complexo, menos ele me interfere aqui. Quanto mais eu me relaciono com ele, mais livre eu sou, porque ele para de me perturbar. E se eu tenho um complexo, a perturbação também vem de fora. Nos fatores de atração, não é assim? E obsessão, né, que também funciona na lei de atração. Ou seja, e a obsessão me tira a liberdade. Ou seja, nós temos muito pouco livre-arbítrio. É por isso que Allan Kardec fala assim: os espíritos nos influenciam. Ou seja, eu vou lá para o centro lá e tal, estou lá trabalhando e não sei o que, pô, acho que eu vou fazer um trabalho lá de cuidar das crianças. Aí suponhamos que esse complexo aqui é uma criança maltratada, abandonada, que a mãe não cuidou, que foi nessa vida mesmo, né? Que você viveu, sei lá, no orfanato. Aí o que é que você vai fazer? Chega no centro, você olha as crianças, aí você recebe um afeto aqui, ó. Você vê uma criança aqui, uma criancinha aqui abandonada, e ela tem uma carga, porque ela é uma criança, e ela vai entrar na energia do complexo da criança abandonada que você tem dentro. Aí você fala, eu acho que eu vou escolher fazer essa caridade aqui. Você escolheu ou foi seu complexo que escolheu? Você tem livre-arbítrio? Pouquíssimo. Ou seja, você pode estar fazendo caridade para salvar você mesmo. Que é isso mesmo, né? Mas até então, é parcial, né? É parcial. Tem um afeto aqui que vai curar. E à medida que ele vai curando, ele vai se transformando em amor. Aí o que vibra é o self, a totalidade. Enquanto está vibrando só um pedaço da alma. Quando eu falo em amor, Jesus, eu estou vibrando o self. Existe um processo, ele foi dado, o nome dele veio da psicologia analítica. Chama o processo deo-concedente, ou seja, Deus concedeu. Quando o self, depois de esse eu muito se relacionar com esse complexo, fala assim, agora eu vou curar. Aí ele vai e assimila o complexo. Aí a gente fala assim, que o Deus
interno, acabou o problema. É um processo del-concedente. Deus te concedeu uma cura. Uma outra forma de eu lidar com o complexo é orando por mim mesmo. Deus, acaba com esse lado meu nervoso. Me ajuda, Jesus. É aquela oração daqueles dois. Tinha um fariseu rezando e o outro. Senhor, tem piedade de mim. Porque eu pequei ali, pequei aqui, fiz isso, fiz aquilo. Ele estava rezando pelos complexos dele. E quando ele reza, faz o quê? Quando ele faz a prece, vai desvitalizando. Só que o complexo é teimoso. Aí ele vai e se remonta de novo. Aí você reza de novo. Aí ele se remonta, mas aí você fica equilibrado. Quando o complexo me toma, a depender, se ele tiver... Imagina aqui, que eu tenho a área aqui, né? Se ele estiver muito longe da consciência, quanto mais longe ele estiver, mais inconsciente ele está. Eu não sei o que está passando lá na esquina. Quanto mais inconsciente ele tiver, mais ele tem poder de afetar a consciência. A distância aumenta o poder dele. Quanto menos eu conheço, mais ele tem força sobre mim. Mas quando o complexo me toma, eu estou com raiva. Aí surge, por que eu estou com raiva? Aí entra Allan Kardec. Eu vou rezar. Eu não sei o que é. Meu anjo de guarda, pelo amor de Deus, não deixa eu falar o que eu tinha que falar, não deixa eu matar fulano, não deixa eu fazer isso. Pronto, eu estou trabalhando o complexo. Estou ali, eu estou lidando com ele. Só que na oração, você alivia ele. Mas o que é que ele faz? Se remonta. Aí você vigia, ele vem, aí você ora de novo, remonta. Vigia, ora e fica nessa... Você fica instintivo. Porque o instinto é assim. Repete, repete. Ou seja, aí a reforma íntima vai ficando um peso, que eu estou cansado de mim mesmo, não dou conta de mim, é ou não é? Estou cansado. Eu não me aguento, estou azedo. Então, se eu boto o eu para participar junto disso aí, fica menos pior. Aí tem uma imagem assim, Jesus tinha acabado de chegar de viagem, tinha uma dançarina na fonte. Ela vê Jesus e tem um apaixonamento, constela o complexo. Ela fala, Jesus, vem fazer sexo comigo na minha casa. Aí hoje eu não posso. Ela, não, eu vou liberar um monte de gente e tal, vem pra minha casa, vamos lá, a gente vai ter uma noite de amor. Eu não vou, não posso. Vamos esperar. O que Jesus falou? Vou esperar você gastar esse complexo. Aí ela foi viver, saiu bravo porque Jesus não quis. Aí ela foi viver, continuou vivendo a vida sexual dela e tal. Aí Jesus estava atendendo na mesma fonte e aparece uma mulher, uma senhorinha, e fala, Senhor, vem me ajudar. Tem uma pessoa que está quase morrendo, eu preciso da tua ajuda. Aí ele atendeu o resto das pessoas e foi. Aí ele foi caminhando na direção de uma floresta e tal, e a senhorinha apontou e fala, segue em frente aí, ó, que você vai achar a pessoa. Aí ele vai e entra numa caverna, e lá dentro ele encontra uma mulher toda putrefada, cheia de pus, toda coberta. Aí ele pega ela no colo e leva ela para a luz. Quando ele chega lá fora, lá na luz do sol, aí ela percebe, Nazareno és tu, chegaste tarde, não viste o que os homens fizeram comigo? Olha o complexo, gastou, acabou com o corpo dela. Ela não educou, não fez a contenção, e ela foi gastar o instinto sexual lá, para acabar com aquele complexo que ela tinha, o corpo foi embora junto, adoeceu. Ela era só pus. Aí Jesus falou assim para ela, tu me chamaste quando quiseste, eu vim quando pude. Quando tua alma gastou o que tinha para gastar, e agora tu vai me ouvir. Aí ela morre nos braços de Jesus. Isso é o que o complexo faz. Quando a gente decide viver o complexo. A gente vive até queimar, aí fica só o resto, aí acabou o karma.